Amém, meus irmãos, graça e paz. Vamos dar continuidade então à exposição do livro de Gênesis, no capítulo 17. Temos meditado aqui nesse capítulo. Nessa feita nós falaremos a partir do versículo 9, onde o Senhor estabelece ou institui a circuncisão. Peço que você abra a sua Bíblia e acompanhe conosco aqui a leitura. Gênesis 17, a partir do versículo 9, do 9 ao 14, diz assim: Disse mais Deus a Abraão: Guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência, no decurso das suas gerações. Esta é a minha aliança que guardareis entre mim e vós e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio. Será isso por sinal de aliança entre mim e vós. O que tem 8 dias será circuncidado entre vós. Todo macho nas vossas gerações, tanto escravo nascido em casa, como o comprado, a qualquer estrangeiro que não for da tua estirpe. Com efeito, será circuncidado o nascido em tua casa e o comprado por teu dinheiro. A minha aliança estará na vossa carne e será aliança perpétua. O incircunciso que não for circuncidado na carne do prepúcio, essa vida será eliminada do seu povo. Quebrou a minha aliança. Vejam, queridos, nós vimos aqui Deus, ele estabelece especificamente 3 alianças com Abrão, e esta é a segunda das 3 alianças estabelecidas. Nós falamos aqui da primeira, e tanto a primeira quanto a segunda são alianças que, apesar de receber a participação de Abraão e de sua descendência ou dos seus descendentes, essa aliança ela dependia e depende exclusivamente de Deus, porque o homem ele não tem capacidade para entrar em aliança com Deus. Então, a proporção que Deus vai se revelando para Abraão, ele vai fazendo com Abraão alianças. E essas alianças que são feitas, elas não são acerca de um novo termo, mas a cada passo que ele mostra-se a Abraão, ele estabelece uma nova aliança. A primeira aliança dizia respeito a algo exterior. Essa nova aliança agora diz respeito a algo que é uma marca que todo nascido na casa de Abraão, tanto quanto Abraão, deveria trazer em si essa marca da aliança. E aquele que não trouxesse, ele seria extirpado dessa aliança. E então essa aliança, ela tem algumas peculiaridades e algumas particularidades que nós meditaremos aqui a respeito disso nessa noite. Então, essa aliança, ela marca, a segunda divisão das obrigações pactuais. E se são obrigações pactuais, essa aliança, então, ela é de responsabilidade de Abraão. Deus responsabiliza Abraão por essa aliança. E veja, o texto ele diz: guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência. Veja, é responsabilidade de Abraão guardar a aliança. Deus, ele é o autor da aliança, mas cabe a Abraão a responsabilidade de guardá-la, de modo que
todo aquele nascido na sua casa, né, do sexo masculino, tanto o escravo comprado quanto o nascido na sua casa, se fizesse parte do povo, ele deveria então trazer em si essa marca. Então veja, enquanto inaugurar a aliança é uma iniciativa inteiramente de Deus, confirmá-la requer então uma resposta humana, né? Resumindo aí o versículo 1 do capítulo 17, quando Deus ordena a Abraão: anda na minha presença, né? Veja, anda na minha presença e seja irrepreensível. Essa é a ordenança. Andar na presença e ser irrepreensível, porque sobre ele recairia a responsabilidade de ser pai de toda a nação. Sobre ele e sobre a sua família recaía a responsabilidade de serem, por conta da sua família, serem benditas então todas as famílias da terra. Então, no versículo 1, o Senhor diz: anda na minha presença e ser irrepreensível, explicando na ordem aqui de circuncidar todo macho. Essa ordenança, então, ela é explicada aqui, né? De que todo macho deveria ser circuncidado. E esse ritual, ele marca algo importante que precisa ser posto à parte aqui, que nós precisamos meditar sobre essa ordenança. Veja, o órgão masculino responsável, né, pela procriação, ele aqui é consagrado a Deus. Percebam? Há aqui uma consagração do órgão responsável pela procriação ao Senhor. De sorte, então, que todas as outras ordenanças advindas dessa ação são não causas, mas consequências dessa ordenança. De modo que o fato de um descendente de Abraão não poder tomar para si mulher de outro arraial é consequência dessa ordenança, do fato de que aquele homem, ele recebeu em si a marca da aliança e ele tem a sua descendência consagrada a Deus, de modo então que ele não pode contaminar essa descendência. Por conta disso, nós vamos ver então, no decorrer do texto bíblico, no decorrer da história bíblica, vários homens do povo de Israel saindo do arraial, tomando para si mulheres, se prostituindo, e Deus condenando essa ação, justamente pelo fato de que o Senhor consagrou para si a descendência de Abraão. E participa aqui dessa ação, né, todo homem que recebe em si esta marca. Participa dessa aliança e deve guardar toda essa aliança aquele que recebe essa marca, que recebe esse sinal. E veja, existe aqui uma maldição sobre a quebra desta aliança. Nós vamos encontrar no último versículo, e nós caminharemos para lá, mas adiantando um pouco aqui, nós vamos encontrar no último versículo a maldição advinda da quebra dessa aliança. O Senhor diz: todo aquele, no versículo 14, né, que for incircunciso e não for circuncidado na carne do seu prepúcio, essa vida será eliminada do seu povo. Por quê? Porque quebrou a aliança do Senhor. E percebam que nós vamos encontrar no decurso da história bíblica muitos homens que, mesmo tendo recebido em si essa marca, né, eles quebram essa aliança, porque apesar dessa aliança partir de uma marca física, ela é uma aliança que vai para além do físico.
ela é uma aliança que está posta para além do físico. Ela é uma aliança que se estende para o espiritual, demonstrando também que a ação física que nos torna descendentes de Abraão, ela tendo uma marca física, ela está para além do físico, mas se estende também para o espiritual, de modo que todo aquele que recebe ao Senhor torna-se filho de Abraão e não traz em si mais a marca da circuncisão, mas agora essa marca é substituída pela marca do batismo. Então veja, meus irmãos, da mesma forma que aquele que recebe em si a circuncisão, ele não pode quebrar a aliança, também aquele que recebe o batismo também não pode quebrar a aliança. E uma vez que quebra essa aliança, ele é então eliminado do meio do povo de Deus, porque ele quebrou a aliança que foi feita não pelo homem, mas pelo próprio Deus. Então, percebam, aquele que recebe esse sinal solene, né, essa marca solene, apesar de ser ali um ato cirúrgico, ele recebe também um sinal de solidariedade. O circuncidado, ele se torna membro da comunidade com a qual Deus tem um relacionamento infindável. Percebam, o Senhor diz que aquele que recebe a circuncisão, ele fará parte da aliança e que a sua aliança, ela é perpétua. Ela não tem fim. E, claro que vale a observância também aqui, que a perpetuidade dessa aliança não está na marca da circuncisão, mas sim está na aliança feita através de Deus para com o homem, de modo que essa aliança ela se estende além do tempo, ela se estende além da margem histórica do texto que nós estamos lendo, porque nós vamos encontrar essa aliança sendo repetida tanto em Deuteronômio quanto em Jeremias, o Senhor falando da perpetuidade da sua aliança. E o sinal da aliança aqui já não é mais a circuncisão. A aliança ela é perpétua, mas o sinal da aliança ele não é perpétuo. Ele estende-se ao decorrer da história, de modo que a cada tempo da história, o Senhor renova a sua aliança, mas ele muda ali a marca da aliança. E foi o que aconteceu justamente com o batismo. Deixou de ser circuncisão em um determinado ponto da história e passou a ser o batismo. Mas aquele que recebia a aliança, tanto quanto aquele que recebe o batismo, ele tem com Deus uma aliança perfeita. Então, não diz respeito ao sinal, mas diz respeito àquele que faz a aliança. E na primeira aliança de Deus com Abraão, nós lembramos aqui, nós falamos que era conhecido como o pacto dos meios. O Senhor ordena então a Abraão que parta ali os animais, coloquem ali na posição. E nós lembramos bem desse texto porque alguns teólogos descrevem aquilo que Abraão passou como sendo a noite escura da alma. E Abraão está ali, ele começa a afugentar as aves, e de repente o texto nos diz que ele recaiu sobre ele densas trevas. E ao acontecer isso, em seguida, o Senhor vem com o seu fogo e passa entre as metades, demonstrando que aquilo que era impossível para Abraão era perfeitamente possível para Deus. Não foi Abraão que entrou em aliança com Deus, mas Deus que entrou em aliança com Abraão. A ação de Abraão ali no pacto dos meios foi tomar os animais, dividir as metades e colocar uma de frente da outra. A ação de Deus foi passar e queimar ali aquele holocausto que subiu como aroma agradável às narinas de Deus. Agora a ação de Abraão é circuncidar todo macho, inclusive a si mesmo. E a ação de Deus é perpetuar a sua aliança a toda a sua descendência.
E Deus estabelece então um sinal de solidariedade com o circuncidado. Porque, veja, aquele que recebe a circuncisão, ele torna-se membro da comunidade com a qual Deus tem um relacionamento infindável. Seja ele nascido na casa de Abraão, seja ele comprado. Percebam aqui, irmãos, que esse fato também já aponta para o fato de que os descendentes de Abraão, os descendentes da aliança de Deus para com Abraão, não são somente aqueles que são gerados fisicamente de Abraão, mas todos aqueles que entram na aliança que Abraão entrou por crer no Deus de Abraão. De sorte que até mesmo o escravo comprado com dinheiro, uma vez que ele foi circuncidado, ele passou a fazer parte então dessa aliança. E nós cantamos aqui, né? De todas as raças, línguas e nações, muitos virão te adorar. Então veja, aqui na circuncisão nós já vemos Deus apontando para o fato que não somente os descendentes físicos, né, os descendentes genéticos de Abraão receberiam essa aliança, mas todos aqueles que crescem no Deus que estabeleceu essa aliança. Nascidos, comprados, que não eram seus descendentes diretos. As promessas pactuais, elas se estendem a todos os circuncidados que são reconhecidos como membros da família fiel. A marca física finita, ela simboliza uma realidade espiritual. Assim como a paternidade espiritual de Abraão e a promessa de uma aliança perpétua recai sobre todos aqueles que creem no Deus de Abraão. Veja, no versículo 10, nos mostra que o sinal da circuncisão física, ele permaneceu enquanto Deus administrava a sua nação por meio da linhagem física, seja Abraão, Isaque e Jacó. Essa marca física permaneceu enquanto o Senhor administrava a sua nação por meio da sua linhagem física. Uma vez que essa linhagem física deixou de ser administrada por Deus, ela passou a ser então uma linhagem espiritual, porque a circuncisão ela apontava muito à frente da história. Ela simbolizava algo que seria feito muito à frente da história, onde já não haveria Abraão, onde já não haveria Isaque, onde já não haveria Jacó. A circuncisão apontava para os nossos dias. A circuncisão apontava para os dias dos nossos pais, dos nossos avós. A circuncisão, ela aponta para os dias dos nossos filhos, dos nossos netos e dos nossos bisnetos. A circuncisão, ela aponta desde a aliança feita com Deus e Abraão, ela aponta até a volta do Senhor Jesus Cristo, onde todo aquele que crê em Deus, como fez Abraão, será chamado filho de Deus. Não mais filho de Abraão, mas filho de Deus, por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então veja, a perpetuidade da aliança, ela se dá não por conta daquele que recebeu a aliança, mas por conta daquele que perpetuou a aliança, porque ele é eterno. Abraão, passageiro, Isaque, passageiro, Jacó, passageiro, eu sou passageiro, você é passageiro, mas o nosso Deus é eterno. E a sua aliança, assim como Deus é eterno, ela permanece para a eternidade. O versículo 14, ele nos diz que Deus decepará o descendente desleal da comunidade pactual e de seus benefícios, da bênção e da vida.
O desleal, ele é condenado à extinção e é passível de morte, a morte prematura. A maldição por transgredir a aliança da circuncisão, ela é representada pelo próprio rito da circuncisão. Veja, assim como a ordenança da circuncisão era que extirpasse o prepúcio, da mesma forma, o rito aponta para a maldição que vem pelo descumprimento do rito. A menos que o prepúcio seja extirpado, o infrator será extirpado do povo da aliança. A palavra do Senhor é: o incircunciso que não for circuncidado na carne do prepúcio, essa vida será eliminada do seu povo. Por quê? Porque ele quebrou a aliança do Senhor. Ele não quebrou a aliança com o Senhor. Ele quebrou a aliança do Senhor. Então veja, da mesma forma que a bênção que vem advinda da aliança, que é a bênção da posteridade, da vida eterna, da salvação, assim também a maldição da quebra da aliança, ela vem com a extirpação da vida, com o afastamento da comunhão e com a maldição da morte eterna. Descumprir a aliança do Senhor não é simplesmente desobedecer ao Senhor. Não é simplesmente um ato de rebeldia e acabou, passou, ficou aqui. Muito pelo contrário. Rebelar-se contra um Deus eterno traz consequências que são eternas. E eu quero aqui, meus irmãos, já caminhando para o encerramento da nossa meditação nesse texto, nessa ordenança que parece algo tão simples e tão bobo. Muitas vezes nós lemos esse texto e a nossa leitura a respeito dele é simplesmente que a circuncisão não existe mais porque ela foi substituída pelo batismo. Mas veja, eu quero aplicar a nossa leitura e a nossa meditação nessa noite, dizendo que a circuncisão da carne, ela aponta para dentro. Quando o Senhor ordenou que a carne fosse circuncidada, essa ordenança não apontava para algo exterior, mas a ordenança, ela aponta para dentro, para a circuncisão do coração. Ou seja, ela convoca os descendentes de Abraão a cortar a teimosia da natureza humana caída, a fim de seguir os caminhos do Senhor de forma irrepreensível. A palavra nos diz: procura apresentar-se ao Senhor como obreiro aprovado, irrepreensível, e que não tem do que se arrepender. De modo que a circuncisão, muito mais do que uma marca meramente exterior, apontava para uma ação interior. Nós precisamos não circuncidar a nossa carne, mas circuncidar o nosso coração. Precisamos entender que o Senhor Deus, Ele entrou em aliança perpétua com um povo que Ele separou para si. Um povo que Ele separou para ser seu. Uma herança perpétua para o Senhor. Uma nação de sacerdotes que entram no seu santuário todos os dias, que administram ao Senhor Deus oferta de adoração, que oferta o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor todos os dias. E que recebem, por conta dessa aliança, do próprio Deus, a certeza de que perpetuamente o Senhor não se esquecerá de nós.
mas que temos para nós reservado no grande dia do Senhor, lugar reservado juntamente com Abraão, com Isaac e Jacó. Porque o Senhor não é Deus de mortos, mas de vivos. E se com Cristo morremos, com Ele também viveremos. Precisamos levar nos nossos corações a marca da circuncisão. Precisamos levar nos nossos corações a marca do batismo. Precisamos nos lembrar que nós, quando fomos batizados, nós negamos a esse mundo, nós negamos a essa natureza. Recebemos o atestado de cidadãos dos céus. E como cidadãos dos céus, nós precisamos andar aqui todos os dias em novidade de vida. Que o Senhor Deus nos ajude a fazer isso todos os dias das nossas vidas. Que nos lembremos desse ato, que nos lembremos dessa marca que todos nós carregamos, devemos carregar em nossos corações, a fim de que no grande dia do Senhor nós tenhamos parte no seu reino e não sejamos por ele rejeitados. Amém, meus irmãos? Que Deus nos abençoe.